Olá, tudo bom com vocês? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de cada um de vocês que estão assistindo esse vídeo hoje. Hoje que é o dia, né? O dia do Natal. Que vocês tenham passado uma noite muito abençoada com as suas famílias, ou aonde quer que vocês tenham ido, que tenha sido de muita bênção, de muita saúde, paz, muita tranquilidade. Que a bênção do Senhor esteja com vocês nesse dia de hoje, que seja um dia de reflexão, um dia em que a gente possa parar um pouco e pensar um pouco nas coisas espirituais, né? Glória a Deus pela vida de cada um daqueles que estão aqui assistindo esse vídeo e que Deus os abençoe muito. Hoje, em especial, como a gente está entrando, né? Hoje começa um domingo, começa a última semana do ano. E eu gostaria de estar trazendo uma reflexão para cada um de nós, né? Qual a nossa importância para Deus? O quanto verdadeiramente nós somos importantes para Deus, né? Se você olhar aí no canal, tem um vídeo que fala sobre o amor de Deus por nós, né? Intitulado Deus me ama. E seria interessante se você pudesse ver esse vídeo, porque eu acredito que esse vídeo que nós estamos gravando agora, essa palavra, ele complementa um pouco esse outro primeiro vídeo que nós fizemos. Seria interessante se você pudesse assistir o outro e assistir esse também. É uma palavra que traz um pouco de reflexão para nós sobre a importância que nós temos para Deus, desmistificando um pouco essa essa mentira, vamos dizer assim, de que Deus não se importa tanto com as coisas da gente, né? De que Deus não cuida tanto dos pequenos detalhes da nossa vida. E eu queria trazer essa reflexão para a gente hoje. Aqui embaixo, você pode ver, tem vários textos, na realidade são 12 textos que falam sobre a nossa importância, o tanto que Deus se importa com a gente. E tem um último texto, né, que nós vamos deixar para a nossa reflexão final. Vamos iniciar então lendo esses textos, né? São alguns versículos que mostram como nós somos importantes para Deus, como Deus se importa com a gente, né? O primeiro texto, ele está no livro de Gênesis, no capítulo 1, no versículo 27, onde diz assim: Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Ou seja, Deus se importa tanto com a gente que ele, durante a criação, ele nos fez especificamente, né? Ele parou para nos fazer. As outras coisas da criação, se você pega para ler o livro de Gênesis, você vai ver que elas foram chamadas à existência. Haja luz, haja luminares, haja as aves no céu, haja a vida nas águas, haja a vida na terra. Mas quando Deus foi criar o homem, ele chamou a Trindade para junto dele. E ele fala assim: façamos o homem a nossa imagem e semelhança.
Isso demonstra a importância que nós temos para Deus. O segundo texto que nós podemos verificar, ele está no livro de Salmos, no capítulo 139, no versículo 13, e ele diz assim: Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Deus nos criou desde o início, lá no início da nossa fecundação. Lá no início, nós já somos projetos de Deus. Por isso que nós que somos cristãos, nós não defendemos o aborto. Porque na nossa concepção, no nosso entendimento e naquilo que a Bíblia nos diz, Deus, desde o ventre da nossa mãe, Ele já nos criou. Ele já tem um propósito. Ele já tem os planos dele preparados para a nossa vida. É por isso que nós não concordamos com o aborto. Um outro texto que é muito bacana também e demonstra a importância que nós temos para Deus, está em Mateus 10:30. E ele diz assim: até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Se Deus se dá o trabalho de contar os cabelos da nossa cabeça, imagina a importância que nós temos para Ele. Imagina a importância que a sua vida tem para Ele. Será que não é a hora de você dar uma paradinha nesse final desse ano, início do próximo, e você refletir se não vale a pena você dar uma chance a esse Deus para que Ele possa transformar a sua vida? Às vezes você está passando por tanta tribulação, às vezes você está passando por tanto desgosto. Será que não está na hora de você dar uma chance a Deus e ver essa importância que você tem para Ele, sentir esse amor que Ele tem por nós? No livro de 1 João, no capítulo 4, no versículo 9, nós vemos o seguinte: foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Você já parou para pensar qual seria o pai que entregaria o seu próprio filho em sacrifício de um povo? Se esse povo não tivesse grande importância para ele. Deus fez isso por nós. Deus pegou o seu único filho e entregou para que ele viesse justamente agora, no Natal, que ele viesse, nascesse, crescesse, vivesse, morresse e ressuscitasse, para que nós tivéssemos vida por meio dele. No livro de Isaías, no capítulo 43, no versículo 4, diz assim: visto que você é precioso aos meus olhos e digno de honra, e porque eu o amo, darei homens por você e povos em troca da sua vida. Deus nos ama muito. Deus vê em nós uma importância muito grande. No livro de 1 João, no capítulo 4, versículo 4, a gente lê o seguinte: filhinhos, vocês são de Deus e os venceram,
porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Esse versículo mostra que Deus habita em nós, através do seu Espírito Santo. E se Deus está em nós, nós podemos vencer qualquer tribulação, qualquer dificuldade, qualquer deserto que nós estejamos passando, nós podemos vencer. Se Deus se dá ao trabalho de vir habitar em nós, olha a nossa importância para esse Deus, o nosso Pai, o nosso Rei. No livro de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, nós lemos: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quando a gente aceita Jesus e a gente resolve viver nos caminhos e nos preceitos de Deus, Deus nos tira das trevas. O que é estar nas trevas? Quando você passa por um problema, você está em trevas. Porque quando a luz é colocada sobre o problema, você encontra a solução. Quando você passa por uma decepção, por uma rejeição, você está em trevas. Porque quando a luz é colocada sobre a decepção, sobre a rejeição, você vê a solução. Deus é a solução. Deus nunca nos rejeita. Deus nunca nos abandona. No livro de 1 João, no capítulo 3, o versículo 1, nós lemos assim: vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. A própria palavra de Deus diz, em outro versículo, que todos aqueles que confessam o Jesus como Senhor e Salvador recebem o direito de serem chamados filhos de Deus. Nós temos que lembrar que na casa do Pai nós temos liberdade. Na casa do Pai nós não temos que pedir licença, nós temos intimidade. No livro de 1 Coríntios, no capítulo 6, no versículo 20, nós vemos que vocês foram comprados por alto preço. Jesus morreu na cruz, recebendo sobre ele todos os nossos pecados, todas as nossas faltas, todas as nossas falhas. E morreu na cruz derramando o seu sangue e pagando com o seu próprio sangue todos os nossos pecados. Antigamente, na época de Jesus, o preso, quando ele cometia um crime, ele era preso e na porta da cela era colocada uma lista, um papel com uma lista de todos os crimes que ele cometeu. E aquela lista ficava ali mostrando para as pessoas o motivo pelo qual ele estava preso. Quando ele cumpria a sua pena, vinha um soldado e escrevia naquele papel em vermelho, escrevia Tetelestai. Ou seja, tudo está pago. Está consumado. Ele não deve mais nada. E foi exatamente isso que Jesus fez com o seu sangue na lista de pecados que nós temos. Ele escreveu Tetelestai. Tudo está pago. Está consumado.
Nós vemos no livro de Isaías, no capítulo 49, versículo 15. Será que uma mãe pode esquecer do seu bebê, que ainda mama, e não ter compaixão do filho que gerou? Embora essa mãe possa se esquecer, eu não me esquecerei de você jamais. A palavra de Deus nos diz que Deus tem o nosso nome escrito na palma das suas mãos. Ele não esquece de nós. Todas as vezes que você colocar o seu joelho no chão, ou que você em pé orar a Deus, e entenda por orar a Deus, conversar com Ele sobre as suas necessidades, Deus nunca vai abandonar, nunca vai esquecer, nunca vai desprezar a sua oração, a sua conversa. Você é muito importante para Deus. No livro de João, no capítulo 3, versículo 16, e esse versículo é muito conhecido, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Entregou o seu Filho para morrer por nós, para que todo aquele que creia no Filho não pereça, mas tenha a vida eterna. E no livro de Romanos, no capítulo 8, versículo 32, está escrito assim: aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? A palavra de Deus nos diz: agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do seu coração. Eu queria, meu irmão, que nessa hora, nessa semana final de 2022, eu queria que você pudesse meditar na importância que você tem para Deus, na importância que a sua vida tem para o Senhor. Eu queria que você pudesse meditar na importância que os seus atos, aquilo que você faz, na importância que isso tem para Deus. E que você pudesse, para que a sua vida seja diferente o ano que vem, que você pudesse dar uma chance a esse Deus. Uma chance dele entrar na sua vida. Uma chance, como diz lá em Apocalipse, eis que estou à porta e bato. E aquele que abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Uma chance dele entrar na sua vida e cear com você e tratar de você. Nós temos que lembrar sempre que os homens, eles podem ter diagnósticos, eles podem ter prognósticos, mas a última palavra sempre vem de Deus. Não importa, meu irmão, se você tem um diagnóstico de uma doença grave, não importa se você vai entrar o ano de 2023 sem emprego, não importa se o governante vai dizer para você que a situação está difícil ou não está, se a economia está difícil ou não está. Meu irmão, aqueles que confiam no Senhor renovam a sua força. Aqueles que confiam no Senhor têm a sua vida sob o controle e a direção de Deus. E a palavra de Deus é muito clara. Deus não permite que nada nos falte. Veja bem, eu estou dizendo que Deus não permite que nada nos falte. Eu volto a repetir uma coisa que eu já disse aqui uma vez. Prosperidade não é você ter muito de uma única coisa.
Prosperidade é você ter o suficiente de tudo. E eu queria terminar, antes de nós orarmos, lendo um texto que está no livro de Mateus, no capítulo 10, versículos 32 e 33. E esse texto ele diz o seguinte: quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Jesus está nos dizendo que se nós o confessarmos diante dos homens, ele nos confessará diante de Deus. É necessário, meu querido, que você tome uma decisão. Se você deseja que a sua vida seja diferente, se você deseja que a sua vida seja mais abençoada, se você deseja que o seu casamento seja transformado, a sua família seja transformada, a sua vida financeira seja transformada, e em momento algum eu estou fazendo apologia ao evangelho da prosperidade, é necessário que você tome uma decisão e confesse a Jesus como seu Senhor e seu Salvador. É necessário que você termine o ano de 2022 se arrependendo dos seus pecados e comece o ano de 2023 confessando o Senhor como seu Senhor e Salvador. Eu queria chamar você agora para orar comigo. Se você puder fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça, eu queria orar com você e por você. Pai amado, Pai maravilhoso, eu entrego em tuas mãos, Senhor, a todos aqueles que estejam assistindo esse vídeo. Que nessa última semana do ano, Senhor, eles possam entender da importância que eles têm para Ti, Pai. Eles possam entender, Senhor, o quanto o Senhor nos ama, o quanto nós somos importantes para o Senhor. Meu Deus maravilhoso, que cada um possa tomar a decisão de abrir o seu coração para Ti, Senhor. Dando a oportunidade, Papai, do Senhor entrar, fazer morada, organizar a casa, através do Teu Santo Espírito, conduzir a cada um de nós pelos caminhos corretos. Que cada um, Senhor, possa tomar a decisão, Senhor, de ter uma vida diferenciada a partir de 2023. A partir do momento, Senhor, em que eles Te aceitem como Senhor e Salvador de suas vidas. Eu Te agradeço, meu Deus, pela vida de cada um daqueles que estão aqui. Te peço, Papai, que o Senhor tenha misericórdia, que a sua graça maravilhosa, que o seu amor grandioso, a comunhão com o Espírito Santo venha a encher, Senhor, a vida de cada um daqueles que estão assistindo esse vídeo. E que a tua paz, Senhor, a tua prosperidade, a tua abundância de vida, a tua alegria, entre na vida de cada um desses, Senhor, que estão assistindo esse vídeo e complete as expectativas e o vazio que nós muitas vezes sentimos dentro do nosso espírito, dentro do nosso coração. Eu Te agradeço, Pai, em nome de Jesus, pela vitória, pelas bênçãos, pela Tua presença. Te agradeço, Senhor, pela importância que o Senhor coloca em nós. Te agradeço pelo Teu imenso amor sobre as nossas vidas, Pai.
Tu és maravilhoso, Deus. Eu te louvo, te adoro e te bendigo. Em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, que vocês tenham uma última semana maravilhosa e que o ano novo seja repleto de bênçãos, repleto de satisfações e, principalmente, que através da sua decisão, seu ano novo seja dentro da boa, perfeita e agradável vontade do Pai. Que Deus te abençoe. Que a infinita paz do Senhor, a comunhão do Espírito Santo, o grande amor do Pai, esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, a sua família. É o que eu desejo em nome de Jesus. Abreijos para vocês. Até o próximo vídeo.